Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, hoje com uma sugestão de vídeo de vocês de outros universos paralelos que com certeza existem no multiverso de Miraculous, baseadas em coisas que realmente aconteceram na série, mais ou menos parecido com o vídeo de todos os universos que a gente falou semana passada. Se inscreve no canal para não perder nada de Miraculous e deixe seu like se gosta de vídeos assim. Semana passada abordamos detalhadamente sobre os universos confirmados do Joaninha Verso, que são eles o universo canônico, o universo reverso, o universo Scara Noir, o universo anime, o universo dos quadrinhos, o universo Mr. Noir e o universo do filme da Netflix. E como muito bem lembrado por vocês nos comentários, podemos considerar o universo 8 um mundo de Miraculous Chibi, que também é uma série paralela oficial da ZEG, com Ladybug e Cat Noir tendo o mesmo tipo de interação, mas com aventuras um pouco diferentes e com um design muito diferente. Então, é um universo confirmado tão quanto o de animação japonesa ou os dos quadrinhos. E antes de entrar nos universos, é só esclarecer uma coisa que ficou muito em dúvida no vídeo sobre os universos paralelos. Linha do tempo alternativa e universo paralelo não são necessariamente a mesma coisa. Cat Blanc era uma linha do tempo, não um universo novo, porque 1. Aquilo não existe mais, e 2. Só é uma variação do que poderia acontecer no universo 1 ou canônico da série. Sim, pode existir no multiverso algum mundo onde Cat Blanc aconteceu e tudo lá está destruído, com ele sendo o último sobrevivente da Terra. É totalmente possível, mas tudo que vimos na série, antes de Miraculous World Paris, são só linhas do tempo, coisas que existiram e não existem mais. Quando falamos de universos paralelos de verdade, eles são inalcançáveis pelos poderes de Miraculous da Cobra ou do Coelho, porque eles são Miraculous que mexem apenas com o tempo, não com outros universos. Atualmente você só consegue acessá-los com acumatização ou sublimação do galo apenas. E o universo 9 que vamos falar, e com certeza existe, é o universo de Ladybug e Cat Walker. Da mesma forma que vimos o universo de Mr. Bug e Lady Noir, que não ficaram permanentes no universo principal, e um de Scarabella e Kitty Noir, que foi o mesmo caso, tem que existir um universo onde Adrian realmente continuou com aquela história de Cat Walker e de fato deixou o Cat Noir pra trás pra sempre, coisa que a série nunca ia ter cunhão pra tornar permanente, porque a dupla Ladybug e Cat Noir já são uma marca consolidada, mas claramente isso é totalmente possível num outro mundo. Cat Walker nasce lá pro final da quarta temporada em Kuroneko, então tudo que aconteceu nas primeiras 3 temporadas ou na quarta até esse ponto permanece totalmente igual. Mas o que mudaria no universo onde Cat Walker é o parceiro da Ladybug? Bom, as identidades secretas deles ainda iam se manter. Plague escolheu o portador do Cat Walker sem que a guardiã soubesse porque ela não podia saber quem é. Logo, ela continua com um parceiro que não sabe quem é, mas sinceramente essa seria a única coisa totalmente igual. Adrian e Nat nunca conseguiriam engatar em um namoro e nós teríamos a inversão do Love Square mais cedo do que o esperado. Como vocês devem lembrar, Cat Walker assume a personalidade do Adrian no dia a dia, então no episódio Ladybug acaba não pensando direito nas coisas porque ela começa a se apaixonar por ele também, e não necessariamente isso tornaria ela uma inútil que não consegue usar nem o talismã. Não. A quinta temporada provou isso quando ela passa alguns episódios apaixonada pelo Cat Noir. Ficaria sim um pouco mais chonga das ideias, mas ela ainda é funcional. Kuroneko só deu uma forçada para justificar a saída do Cat Walker. O que teríamos é um grande desenvolvimento do chip Lady Walker, algo bem possível de acontecer, como vemos, em Efêmero, e que não acabaria naquele desastre porque nenhum deles conhece a identidade um do outro. E quando Félix roubasse os Miraculous no fim da temporada da mesma forma, Ladybug abriria mão do Adrian de vez, já que mesmo não apaixonada, ainda tinha sua total confiança para usar um Miraculous numa situação de crise, que é resquício da sua paixão por ele. Seu romance estaria todo dedicado ao gatinho desfilante. Mesma coisa pro Adrian. Ele não ia passar a investir na Marinette, continuaria na Ladybug, que não gostava dele de Cat Noir, mas por algum motivo tem sentimentos iguais quando ele virou o Cat Walker. Assustador. E nisso não existiria o especial da escolha dos Kwamis, porque eles não iam abdicar seus Miraculous para tentar namorar outras pessoas. E sinceramente, a maioria das coisas da quinta temporada podia acontecer de forma igual. Adrian assumir uma persona diferente, ainda como portador do gato, sem a Marinette saber quem ele é, não mudaria tanta coisa nesse sentido. Talvez Lila e Chloe não formassem uma aliança contra a Marinette, porque ela não estaria nem aí pro Adrian, mas é incerto. E nosso gatinho poderia ter uma evolução de personalidade ou socialização com as outras pessoas, porque Cat Noir é quem ele realmente é. Adrian, na maior parte do tempo, é uma personalidade forçada para os outros gostarem dele, assim como o Cat Walker. Mas, né? Tem pessoas que fingem ser quem não são até o dia da morte, então não seria um empecilho tão grande para ele. Ainda mais tendo Ladybug aos seus pés agora como praticamente namorada.
Ele ainda não ia querer nada com a Kyoko, ia irritar os papais, e Marinette podia ser BFF do Adrian, super o incentivando a continuar amando a garota misteriosa dele, como ela ama o garoto misterioso dela. Então assim, praticamente todos os eventos da quinta temporada se manteriam iguais. A maior mudança seriam Ladybug e Cat Noir serem namorados, mas Adrian e Marinette não. Meio que uma inversão de como acabou a quinta temporada. Mas digam nos comentários o que vocês acham que mudaria além disso. Universo número 10, Scarabella e Cat Noir ao resgate. Esse é bem simples de explicar e vários de vocês comentaram sobre ele. Um mundo onde Adrian continuaria sendo o Cat Noir igual, mas a Ladybug desde sempre não seria a Marinette, seria a Alia. Isso é totalmente possível porque em Origins, parte 2, Marinette não quer mais ser heroína e pôr seu Miraculous na bolsa da Alia. Caso ela tivesse os encontrado um segundo antes de ir atrás dos corações de pedra, a Alia seria com prazer a nova heroína de Paris, como ela tanto queria ser uma. E sem toda aquela pressão que ela sente como Scarabella de querer estar à altura da Ladybug, porque só fazia um dia que a heroína desconhecida tinha acabado de chegar. Só quem estranharia mesmo era o Cat Noir. De resto, o povo de Paris não iria se importar. E isso sim causaria muitas mudanças, porque acontece lá no começo de tudo, e a primeira delas seria... Cat Noir nunca se apaixonaria pela Ladybug ou Scarabella. Ele se apaixona por ela no momento em que Marinette enfrenta Rockmoth enquanto quer assustar Paris, coisa que Alia não faria igual porque as personalidades delas são muito diferentes, coisa que deixaria o caminho totalmente aberto para que, desde o começo, Adrian tivesse olhos apenas para Marinette, sua primeira amiga e tão gentil. Até porque nem não ajudaria com isso e Alia também. Esses dois literalmente são destinados um ao outro até em outros universos, então não dá para reclamar. Marinette saberia da identidade da Scarabella. Isso poderia ser bem perigoso em caso de uma akumatização, coisa que eventualmente teria que acontecer, né? Podia não ser em Zombizu, mas em Kamaleoa, quando Layla a irritasse, ela não iria resistir ao Akuma porque precisa, só sucumbiria porque não teria uma razão tão boa para resistir. Porém, agora vem a questão. Mesmo conhecendo a identidade da Alia, Marinette não teria que dizer que conhece a identidade dela desde o começo. Podia guardar só pra ela. O que quer dizer que ela não saberia de todas as atividades de Scarabella da sua amiga, ainda mais porque nesse mundo não deveria existir o Ladyblog, porque a Alia não ia bancar o Homem-Aranha e ficar vendendo as fotos de si mesma. E o que eu quero dizer com isso é que Layla também enganaria Marinette com as suas mentiras, como ela engana todo mundo, porque não é mais a Ladybug para ter certeza que ela mente desde o começo. E sendo assim, elas não se tornariam inimigas declaradas, pois ela seria apenas mais uma das manipuladas por Layla Rossi. Fora que as escolhas de pessoas para entregar os Miraculous temporários podiam ser bem diferentes. Aqui a gente já entra num campo muito teórico, porque Layla ainda poderia não gostar da Marinette e odiar ela por ser quase a namorada do Adrian, e caso Marinette fosse akumatizada por causa dela, entregaria a identidade secreta da Alia, ou seja, os brincos teriam que trocar de portador e podiam acabar voltando para Marinette de qualquer forma, e no fim esse universo permanecer quase igual ao atual. É muito louco pensar nessas possibilidades, porque só o cara que cria a série pode responder elas com certeza. Ainda mais considerando o tanto de incoerências ou errinhos que tem na série, né? Digam a opinião de vocês e se acham que Scarabella poderia chegar no ponto de se tornar guardiã da caixa que nem a Ladybug chegou. E o último deste vídeo, Universo 11, o Universo Queen Alia, onde Queen Bee, Chloe com Miraculous da Abelha, jamais existiria. Isso seria bem simples de acontecer e de todos os universos que eu falei até agora, eu acho que esse é o que teria mudanças mais drásticas de todos. Porque assim, nessa época, Gabriel estava à beira de desistir de ser o Rockmoth. Chloe nunca foi uma opção da Marinette para entregar qualquer Miraculous, tanto pelas coisas que ela fazia no presente, quanto pelo que fez no passado. A Alia é quem deveria portar o Miraculous da Abelha naquele dia, e se ela tivesse chegado nem que fosse um minuto antes da Rainha da Moda interceptá-las, Queen Bee jamais teria nascido, não teria Rainha Vespa, Rainha dos Miraculous, nem nada disso. Alia Cezé seria a portadora da abelha, mesmo já sendo a da raposa, o que tá tudo bem. Seria bem mais esperto, inclusive, da parte da Ladybug confiar Miraculous diferentes a pessoas mais capazes e confiáveis na concepção dela do que sempre pessoas diferentes que podem nem ser de tanta confiança assim. A criadora da Scarlet Lady AU fez sua versão da Alia abelha chamada Miel Jeune, que em crioulo haitiano significa abelha amarela. E hoje eu vou ficar devendo uma transformação magnífica pra vocês, tá? Só tem o design dela. Só que a grande mudança desse universo não seria a Queen Bee nunca existir ou a Miel Jeune aparecer, e sim o Gabriel desistir de ser o Rockmoth pra cuidar do seu único filho que ele não dá atenção depois de tantos fracassos consecutivos. Ele queria fazer isso, se dispôs, inclusive, mas quando viu Queen Bee, que Ladybug havia perdido um Miraculous e conseguiu akumatizar ela, isso encheu de esperança com o erro dela. Mas se Alia recebesse, não teria erro. O Miraculous seria devolvido e ele não teria motivos para continuar. Com isso, Miraculous podia acabar por aí mesmo, tá? Só com 2 temporadas. Mas estamos falando da Zeg, né, queridos? Alguma outra coisa teria que surgir para ser o gatilho da série continuar. E esse gatilho seria Tomoe Tsurugi.
Na quinta temporada, descobrimos que Gabriel não quer mudar a realidade só por ele, mas pelos interesses de Tomoe Tsurugi também. Eles têm um contrato muito antigo e bem específico de parceria. Por isso que ela ajuda tanto com tudo que ele precisa, porque também quer uma nova realidade. Então a velha apareceria para lembrá-lo de que ele não pode desistir só por querer, trazendo Rockmorph de volta e talvez Tomoe como portadora do Miraculous do Pavão. Vai que ela criasse algo nas indústrias Tsurugi para diminuir os efeitos de um Miraculous quebrado, nela se tornasse uma nova Mayura e tivéssemos 7 monstros em todos os episódios. Novamente, aqui chegamos num rumo totalmente diferente do atual e que é muito teórico. Tudo poderia acontecer, desde ela trair o Gabriel, realizarem o desejo antes da quinta temporada, etc, etc, etc. E por esse vídeo é isso, galera. Não sei se gostaram tanto do formato desse vídeo falando de universos, mas se sim, ainda tem alguns outros universos que eu queria falar pra vocês e eu tenho certeza que vocês têm ideias muito boas e até melhores que as minhas, então eu sou todo ouvidos. Comentem qual desses 3 universos vocês acharam o mais chocante de todos e até o próximo vídeo.